moradia. Isso, nesse contexto das audiências, não tem muita significação. Por quê? Porque as audiências, como elas estão previstas aí, estão principalmente associadas à concessão de licença ambiental e de estudo de impacto de vizinhança. Então, o essencial aí é que seja feita uma referência específica durante o ato de concessão da licença ambiental ou do direito de construir pelo órgão competente. É aí que o que tiver sido levantado pelo munícipe precisa ser resgatado. Ou seja, se a comunidade local disse: não queremos que se construa a indústria em determinado local, aí sim que a prefeitura, dentro das suas atribuições, o órgão ambiental vai poder falar: decidimos conceder a licença ambiental por motivos A, B, C ou D. Ou decidimos não conceder a licença ambiental por motivos A, B, C ou D. Nesse sentido, aí sim você dá uma resposta. Não necessariamente estou dizendo aqui que a prefeitura, o órgão ambiental, qualquer órgão competente deva ficar vinculado, mas ele se refere e dá uma resposta, que aí depois pode até ser contestado, tanto judicialmente quanto administrativamente. Tá bom? São essas as contribuições. Obrigado. Obrigado, Fábio. Bom, feitas as perguntas, então retornamos à mesa. Passo a palavra ao Cazu. Bom, realmente esse momento, né, de discussão a partir de uma minuta, ele ganha de fato mais detalhamento, mais precisão. Acho isso bastante positivo. E queria começar dialogando com a questão que o Cláudio Prado colocou sobre as ZEDs, porque no plano diretor de 2002, essas áreas industriais, elas foram demarcadas como ZIR, Zonas Industriais em Reestruturação. Partia-se do pressuposto, naquele momento, que essas áreas industriais estaria passando por um processo de reconversão, reestruturação, e deixava-se essa abertura no plano diretor para que um dia essas zonas deixassem de ser industriais. Só que hoje, a gente, passado 10 anos, a gente não pode desconsiderar a necessidade da cidade ainda ter indústrias, ter atividades produtivas. Então, lá no plano diretor de 2002, essas zonas industriais em reestruturação, quando se foi elaborar a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, essas zonas industriais em reestruturação foram modificadas para as EPIs, as zonas predominantemente industriais. Até a demarcação no território teve algumas alterações, ampliações, etc. Eu acho que já foi um aperfeiçoamento. Já não se entendeu a indústria como algo simplesmente em reestruturação, mas que como uma atividade que pode e deveria permanecer na cidade, né? Então, a gente está querendo reiterar isso, né? Essa presença, essa permanência de atividades industriais nessas ZPIs. Tanto é que essas ZEDs, a gente vê nas disposições finais transitórias, elas vão ser a referência para a discussão sobre as EPIs na revisão da 13885, né, que é a próxima etapa do trabalho. E reconhecendo que essas EPIs, é importante elas reconhecerem a permanência dessas atividades produtivas e definir ali parâmetros para que elas não sejam capturadas pelo mercado imobiliário, como está acontecendo em Jurubatuba, né? Então, nessa diretriz, né, de adequação das EPIs a essas ZEDs, ter esse dispositivo mesmo de parâmetros adequados à permanência dessas atividades produtivas, não só as industriais, mas desenvolvimento tecnológico, etc., que é a lógica que está sendo proposta aqui para a ZER e que pode ser complementar a essas atividades produtivas. Agora, o que a gente tem, né, de experiência de zona exclusivamente industrial na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, desde as UPs, é que isso é um tanto problemático, porque a atividade industrial, apesar dela ter essa importância, numa cidade ela não funciona sozinha. A gente estava conversando no início, o trabalhador que está lá naquela indústria, ele precisa ter um restaurante para a hora do almoço, ele, né, ter onde comer.
lá naquela área, ter essas atividades complementares também, né, à produção. Então, as atividades, as zonas exclusivamente industriais da cidade de São Paulo, elas não pegaram. Desde a década de 70, a gente tem essa dificuldade com relação a esse exclusivismo, né? Mas eu acho que a gente tem que definir parâmetros que favorecem essas atividades, né, nessas zonas que estamos reconhecendo, e eu acho que vamos continuar reconhecendo como áreas produtivas da cidade, principalmente ali na revisão da 13885. Agora, com relação às questões da densidade, verticalização, eu acho que não dá para falar, numa cidade como São Paulo, do tamanho de São Paulo, que não dá para densificar, não dá para verticalizar de uma maneira global, né? Em qualquer parte da cidade, congela, não dá para produzir novos imóveis, não dá para alterar os padrões de densificação. Não é genérica. Esse tema tem que ser trabalhado como um tema de planejamento urbano. Aonde pode ser promovida, intensificada o aproveitamento da terra e aonde não se quer. Porque tem áreas da cidade, principalmente o raciocínio com relação a esse adensamento nos eixos de transporte coletivo, principalmente nessas áreas que vão receber grandes investimentos em corredores de ônibus de verdade, linhas de metrô, etc., são áreas em que a sociedade está investindo muito, né? Áreas em que o investimento público é de grande quantidade. Então, a terra urbana, nessas áreas, e em outras também, que receberam esses grandes investimentos, elas precisam ser, caso isso seja adequado, precisa ser analisado, né, a otimização do aproveitamento dessa terra. Por isso que a gente não pode colocar essa discussão da verticalização e adensamento numa mesma chave e separar essa discussão, que eu acho que é a discussão mais importante, do aproveitamento da terra urbana. Tem áreas que estão bem infraestruturadas, estão bem localizadas na cidade, como as zonas exclusivamente residenciais, que eu acho que elas não devem ser adensadas, né, porque elas têm esse papel ambiental no conjunto da cidade, por conta da arborização, por conta do papel que essas áreas exercem no clima da cidade, né? Eu não acho isso negativo, eu acho isso positivo. Agora, tem outras partes da cidade em que você não tem esse padrão de uso e de ocupação, você não tem esse padrão de oferta de vegetação de áreas verdes, mas você tem uma boa oferta de infraestrutura e transporte coletivo, né? Essas áreas, eu acho que é importante a gente intensificar o aproveitamento dessas áreas e orientar a produção imobiliária, né? Porque São Paulo não é uma cidade que a gente diz, bom, agora nós paramos o processo de demanda por espaço, por localização, por imóveis na cidade. É impossível a gente estabelecer esse corte, né? Essa paralisação. O que a gente tem que fazer, do ponto de vista do planejamento urbano, é orientar devidamente, adequadamente essa produção, que é o que pouco se fez até hoje, né? Apesar de ter se estabelecido regras, né, a produção imobiliária, a gente está vendo, está avaliando que essas regras elas não são as mais adequadas, porque essa produção imobiliária que aconteceu nos últimos 10 anos, costumo dizer isso, elas são produções imobiliárias frutos do plano diretor de 2002 e da lei de zoneamento. Não tem nada fora da lei ali. Essa produção, ela se deu segundo os dispositivos que foram incluídos na legislação. A gente não pode manter esses mesmos mecanismos. Então, por isso que também não adianta a gente fechar os olhos para a necessidade de revisar essa lei, né? Porque se não fizermos essa revisão, essa produção imobiliária,
ela vai continuar se dando segundo esses mesmos padrões estabelecidos nessa legislação. E é ruim esse padrão, né? Fórmula de Aggiron, exigências de recusa, etc. Isso tem gerado esse padrão criticável de verticalização. Bom, a questão, então, no plano diretor é orientar onde se dá a produção imobiliária e como, com que padrões de implantação de empreendimentos a gente quer produzir na cidade, de modo que esses empreendimentos se implantem nos locais da cidade e gere melhorias de calçada, gere melhorias de espaço público, gere contrapartidas financeiras, gere contrapartidas em habitação de interesse social, né? Para que essa dinâmica econômica da produção imobiliária beneficie a cidade e não só o bolso do investidor, né? Porque paralisar, dizer, olha, tchau, isso numa cidade como São Paulo é impossível. Bom, com relação à regularização fundiária, eu estou com a colocação da defensora pública na eu acho que não dá, depois de anos e décadas de luta, para se reconhecer no planejamento urbano a cidade real, a cidade que vive os pobres, e que os pobres vivem irregularmente, e que eles não foram viver lá por escolha, por opção, né? Não dá para a gente retroceder e dizer, olha, essa cidade não existe. Não podemos fazer isso. Porque, só queria terminar esse raciocínio, porque na área de Mananciais tem 2 milhões de pessoas morando nessa situação. A gente não pode simplesmente ignorar, né? 30% da população dessa cidade vive nessas situações irregulares. Isso é o nosso padrão histórico de urbanização. E regularização fundiária, não vamos confundir as coisas. Regularização fundiária, regularização de parcelamento irregular, não é anistia. É o reconhecimento de um direito da posse garantido por legislação federal. Né? Essa é outra questão, né? Não é anistia de construções irregulares, como se fez há décadas aqui em São Paulo, e que o objetivo das anistias não é garantir a segurança da posse, o direito à moradia, né, dessas pessoas a partir da titulação da propriedade. O objetivo das anistias foi aumentar a arrecadação de IPTU, porque você regulariza a área construída e aumenta a arrecadação de IPTU. É para isso que se fez a anistia nessa cidade. Bom, só para terminar os comentários, eu queria só... Oi? Eu queria só terminar esses comentários. Com relação às EPECs, à colocação do professor Khaled, de fato, eu acho que valeria a pena uma análise um pouco mais detalhada ali da situação, porque eu sei, de fato, que isso está travado há anos, né? Eu gostaria mesmo de... Eu sei que já houve essa iniciativa lá atrás de fazer essa conversa, eu não pude estar presente, mas eu acho que mereceria um entendimento mais detalhado em relação a esse ponto, para se encaminhar uma solução a partir das EPECs, né? Valeria a pena entender um pouco melhor. Com relação às propostas, né, do Pedro, eu acho que, assim, numa primeira audição, numa primeira escuta, não dá para entender, capturar toda a lógica. Vamos analisar melhor para entender. Agora, eu só queria comentar o seguinte: o direito de protocolo, né, a utilização desse instrumento, o direito de protocolo, após o plano diretor e após a aprovação da 13885, fez com que essas legislações de 2002 e de 2004 só passassem a ser efetivamente aplicadas em 2007, né? Porque os direitos de protocolo, eles garantiram a aprovação de projetos segundo parâmetros anteriores, às legislações anteriores. Então, eu acho que
temos que discutir isso com cuidado para que a gente não recaia no mesmo erro de aprovar uma legislação hoje e ela, no processo de implantação de novos empreendimentos, ela não seja observada, porque esses empreendimentos protocolados, eles são protocolados com base em parâmetros de legislações anteriores e que a gente, na nossa avaliação, a gente tem visto que é problemático, principalmente nos componentes que tratam, né, dos parâmetros para licenciamento de novos empreendimentos, né? Então, eu acho que vou entender melhor essas propostas, mas eu acho que a avaliação que já temos em relação ao direito de protocolo é que ele é pernicioso, né, para a aplicação da legislação. Bom, acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de comentar, né? Com relação a que o Daniel colocou, em relação aos eixos de transportes, né, coletivos, como os estruturadores da transformação urbana, o mercado já está procurando essas áreas para implantar os seus empreendimentos, né? Tanto é que a gente vê nos anúncios de novos imóveis a utilização da proximidade com relação à estação de metrô, a linhas de metrô, né, a terminais de ônibus, como vantagens, né? Tem uma pesquisa da Lopes que mostra que 68%, né, da produção imobiliária de 2010 estava no entorno dos eixos de transporte coletivo, né? Então, o mercado ele está já se orientando para essas áreas. Agora, a gente não pode deixar que essa produção se dê sem as regras necessárias e devidas. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa olhar com bastante atenção nesse componente dos eixos de estruturação urbana. Bom, é isso. Eu acho que, com relação aos outros pontos, se der tempo, a gente pode voltar e aprofundar as respostas. Alex, ok. Obrigado, acho que já ficou colocado também, ficou respondido aqui pela mesa. Passar a palavra aí para o Fernando para fazer as considerações. Eu tenho uma pergunta bastante objetiva da Anaís sobre os mapas das zonas especiais. Nenhuma zona foi revogada, pelo contrário, elas continuam todas valendo na sua integridade. Juridicamente, o que nos aconselharam é que seria redundante colocar no plano, mas em nada mudou-se alguns nomes, como da ZPI para ZED e tal, mas essas áreas estão garantidas, juridicamente garantidas, as áreas existentes. Especificamente em relação às EIs, há uma diretriz de que o zoneamento, a próxima etapa que a gente vai enfrentar, porque o nosso intuito não é rever o plano diretor apenas, é rever todo o marco regulatório, até porque essas leis se interrelacionam, se a gente só rever uma e não rever a outra, a gente vai ter um processo bastante claudicante. A próxima etapa, sim, de zoneamento, é que a gente vai alterar, sendo que, especificamente para as EIs, há uma diretriz expressa aqui no PDE, na minuta, que coloca a necessidade de ampliação de até 20% no caso da Z3, né? Z3 e Z2, desculpa. Bom, mas eu acho que tem aqui uma questão que é muito importante a gente esclarecer. Tem uma questão que é muito importante a gente esclarecer, que é
a questão das estimativas de crescimento populacional de São Paulo. Ao que tudo indica, em 2020, 20 e pouco, já estamos vivendo um processo de desaceleração do crescimento e enfrentaremos um processo de estagnação do crescimento, ou seja, o crescimento da população vegetativo mais imigração não ocorrerá. Hoje já temos algo em torno de 400 mil pessoas que saem por ano. Exportamos pessoas para outros municípios. Então, quando a gente fala aqui em adensamento, otimização dos investimentos, otimização da terra, etc. e tal, a gente não está imaginando um crescimento populacional da cidade. Isso está fora de cogitação. Ainda que quiséssemos, não ocorreria. Portanto, não é essa a questão. A questão é o reequilíbrio, rearranjo da cidade e das formas de uso da cidade. Isso sim é que está em conta. E a gente sabe que se a população não vai crescer, então a questão da água, por exemplo, tanto faz se todo mundo mora aqui ou ali, as nossas reservas, as nossas fontes de abastecimento são as mesmas. A questão do transporte também. A Paulista, o lixo produzido na Avenida Paulista, o lixo produzido no centro de São Paulo, ou o lixo produzido aqui na Porta, não é um lixo produzido por quem mora na Barra Funda. Quantos milhares de estudantes vêm aqui todos os dias? Então, o uso de um território da cidade não é apenas daqueles que moram na cidade, né? E, especificamente, o centro expandido é um local, como os mapas mostram, de grande oferta de emprego, de oportunidades, de possibilidades, de equipamentos, que necessariamente atrai outras pessoas. Ainda que a gente dissesse está congelado o crescimento da cidade, os movimentos, as dinâmicas